A cena do Andrezinho ali atrás me quebrou. Continuo sendo Afonso, discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando contra vários pecados, várias falhas de caráter, mas pela graça de Deus, limpo só por hoje, amém? É interessante porque, como igreja, a gente tem essa cultura de reconhecer nossas falhas, nossos pecados, né? E entender que a gente vive esse processo de restauração. E isso é uma cultura muito saudável da nossa igreja. E aí eu estava fazendo esboço agora à tarde, né? Na verdade, finalizando, eu deixei para finalizar depois da mensagem de Oriana, porque eu acho que o tema agora é o amado. E aí a gente falou de manhã sobre o impostor, então acaba que um tema é muito conectado com o outro. E aí, de fato, eu deixei para escutar o Oriana, fui muito abençoado e queria complementar, né? E é interessante porque quando a gente olha para os personagens marcantes da história do cinema, a gente percebe que os personagens que são mais queridos não são aqueles que são perfeitos, que nunca erram, mas são os que caem, os que falham, os que passam por momentos difíceis, mas que não são descartados. Pelo contrário, eles passam por um processo de amadurecimento. Então, a gente vai falar aqui de vários, né? Mas essa estrutura que existe no cinema é algo que a gente chama de jornada do herói, ou jornada do personagem no storytelling. Que é uma jornada que, se você ver, todos os personagens, a maioria vai passar por essa jornada. São várias etapas. Existe uma etapa que é a etapa da queda, a etapa do abismo. E aí essa etapa geralmente é essa etapa onde o herói ele passa por alguma dificuldade, passa por algo que vai fazer ele amadurecer. A gente vê muito isso na construção de roteiros. O Peter Parker, por exemplo, você vê, tá lá o Peter Parker, alguém comum, alguém que não é visto, alguém que vive uma vida ali solitária, tem alguns amigos, mas não é o mais popular. E aí, de repente, ele vira o Homem-Aranha. Só que, de fato, o senso de justiça, a jornada do Peter Parker como um herói vai acontecer depois de um episódio muito difícil, que é a morte do Tio Ben. E antes de morrer, no mesmo dia, o Tio Ben dá um cara no Peter Parker, ele faz ali um conselho pro Peter Parker, e ele diz naquele momento que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí à noite, daquele mesmo dia, tem um assalto, o Homem-Aranha vê aquele assalto, mas ele deixa o ladrão escapar por um senso de justiça dele, porque aquele momento que o ladrão fez, ele achou que era algo que a pessoa que foi assaltada merecia. E aí o assaltante vai lá e assassina o tio dele. E aí aquilo ali é que faz ele entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ali caiu a ficha dele, no momento da morte do tio dele, que agora faz sentido o que o meu tio disse. Não sei se vocês conhecem, mas o próprio Rocky Balboa não era o melhor lutador, mas era o que nunca desistia. Ele apanhava muito, mas ele nunca desistia. E isso fez ele amadurecer. Tony Stark, por exemplo, era alguém arrogante, era alguém que achava que tinha o mundo na sua mão, mas de repente, por algumas coisas que acontecem, ele entende que ele tem uma missão, que tudo aquilo que é dado para ele faz ele ter um propósito. E o fim do Tony Stark, como a gente viu nos Vingadores Ultimato, é justamente dizer: eu sou Homem de Ferro, dar um estalo ali e salvar a humanidade. Então, se até os roteiristas eles entendem que a queda, o momento difícil, não encerra a história, por que é que a gente acha na nossa vida, no nosso cotidiano, que uma queda, um pecado, um erro, muitas vezes é o nosso fim? Somos tendenciosos a achar que quando a gente cai, quando a gente se afasta de Cristo, é como se ali fosse o fim, Ele não amasse mais a cada um de nós. É muito triste, inclusive, pensar assim, essa cultura de que Deus nos ama pelo que a gente faz e não pelo que a gente é, e que a gente é descartado se a gente fizer algo de errado, porque o que a palavra de Deus vai dizer é que não é bem assim o processo. Para Jesus não existe histórias, não existe vidas, não existe filhos descartáveis. Existem histórias, filhos, vidas que são redimidas. Quando eu penso nisso, me vem à mente um discípulo que eu gosto muito, que é Pedro. Eu gosto muito da história de Pedro e estava construindo
o esboço e até me emocionei em alguns momentos de ver como Cristo amou Pedro ao longo da sua jornada. E Pedro ele não foi um discípulo fraco, pelo contrário, ele amava Jesus, ele demonstrava ser alguém forte, alguém impulsivo. E Pedro largou tudo. Pedro prometeu fidelidade até a morte a Cristo. E mesmo assim, Pedro, em determinado momento, caiu. Caiu publicamente, caiu de uma forma vergonhosa para ele. Mas a história de Pedro nos ensina algo muito lindo, muito importante sobre o Evangelho. Que Jesus ele não abandona quem falha, ele restaura quem ele ama. E é isso que a gente vai ver hoje. Passo a passo da vida de Pedro, como Jesus amou ele até o fim e como Jesus não descartou, mas continuou caminhando com Pedro. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse retiro. Obrigado pelo que o Senhor tem falado poderosamente ao nosso coração, Senhor. Tem sido lindo ver cada mensagem, cada ministração, o Senhor alcançando vidas. E o que eu te peço é que o Senhor continue fazendo, Pai. Continue alcançando e mostrando o quanto o Senhor nos ama, o quanto são importantes para Ti, Senhor. E o quanto o Senhor tem uma missão, uma história muito especial para cada um aqui, Senhor. Mostra isso aos nossos corações, Pai. Mostra que não somos descartáveis, mas somos filhos. Filhos amados Teus. Filhos queridos por Ti. Filhos que são cuidados por Ti. E que estão debaixo da Tua poderosa graça. Fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso coração e nos ensina a Te reconhecer, assim como Pedro reconheceu. É essa a minha oração, em nome do Teu Santo e Filho amado Jesus Cristo. Amém. Só uma aguinha que é importante. Pessoal, vamos lá. A gente vai ler 3 textos. E o primeiro é Mateus 4, passagem curtinha, Mateus 4, do 18 ao 20. Deixa eu fazer um desafio. Quem quer ler aqui comigo? Mateus 4, 18 ao 20. Alguém? Vem, amiga, tu. Tu já achou aí? Pois vem, aí tu procura aqui comigo. Mateus 4, 18 ao 20. Passou. Isso. Show? Mateus 4, 18 ao 20. Lê aí pra gente. Oi, gente. Vamos lá. Mateus 4, do 18 ao 20. Versículo 18. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Show. Isso. Obrigado. Palma, gente. Muito bom. Pedro, ele aparece nos evangelhos mais do que a grande maioria dos discípulos. Ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a agir. Pedro é aquele tipo de pessoa que, quando ama, ama intensamente. Mas mesmo amando intensamente, ele ainda não compreendia totalmente a graça. Pedro, ele não foi chamado para ser discípulo num templo, numa sinagoga. Ele foi chamado na vida comum. Estava lá pescando, Cristo chegou a ele e disse: Vinde a mim e eu farei pescador de homem. E naquele momento, Jesus ele não pediu que Pedro tivesse ali um PhD em teologia, que Pedro conhecesse profundamente para segui-lo. Não. Jesus ele não fez isso porque ele não precisava disso para amar. Ele não precisa disso para amar. Ele não espera um teste de vocação ou um teste de santidade para te fazer filho dele. Pedro ele passa a caminhar com Cristo
A gente vai ver isso ao longo do texto. E lá na frente, depois de alguns versículos, alguns capítulos, podemos ver que em determinado episódio, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí quem é que responde primeiro? Pedro. E aí Pedro diz: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma das maiores confissões de fé que existe no Novo Testamento. Existe muito poder, muita verdade nessa confissão de Pedro. Jesus elogia Pedro e Jesus afirma que aquela revelação vem do alto. Pedro conhecia Jesus. Pedro amava Jesus. Isso é claro quando ele diz: tu és o Cristo. Isso é importante saber, porque Pedro, ele não cai porque é frio ou porque o seu relacionamento com Cristo é falso. Pedro cai mesmo amando a Cristo. E eu e você passaremos por isso, passamos por isso ao longo da nossa caminhada. Vivemos um processo de restauração constante. A gente não conhece a Jesus, quando a gente levanta a nossa mão, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, não quer dizer que a partir daí a gente vai viver uma vida perfeita, uma vida de santidade. Não. Viveremos um processo de restauração constante. Dia após dia, queremos amar mais o Senhor, queremos estar mais perto dEle. Mas sim, às vezes cairemos. Às vezes vamos pecar. Isso faz parte. O que importa é que diante disso tudo, a gente reconhece e a gente busca santidade e transformação. Dia após dia, vivendo esse processo de restauração constante. Algum tempo depois, podemos ver Pedro tentando corrigir Jesus, dizendo que a cruz não pode acontecer, a crucificação não pode acontecer. E Jesus, naquele momento, responde com firmeza a Pedro. Aqui a gente vê algo muito humano em Pedro. Ele não quer ver o sofrimento de Jesus. E para isso, ele quer resolver tudo do seu jeito. E por isso que Jesus o repreende. Ele ama Jesus, reconhece o poder de Cristo, mas ainda assim ele quer ter o controle. Ele quer fazer do seu jeito. Ele quer que aconteça do seu jeito. E também fazemos isso. Amamos a Cristo, acreditamos que Ele é o Senhor da nossa vida, mas ainda assim queremos controlar as coisas. Ainda assim queremos que as coisas sejam do nosso jeito. A gente faz aquela oração: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Mas lá no fundo, a gente diz assim: mas Senhor, que a Tua vontade seja parecida com a minha. Que aconteça daquele jeito que eu quero, Senhor. Lá no fundo, a gente ainda quer controlar as coisas. O tempo passa, chega a última ceia e Jesus sabe que Pedro vai cair. Ele não foi pego de surpresa. E Jesus, ele antecipa a queda. E mesmo assim, Jesus ora por Pedro. Jesus não ora depois da queda. Jesus ora antes pela vida dele. Isso revela algo muito lindo também. A fidelidade de Jesus, o seu amor, não depende da constância de Pedro. Não depende da caminhada de Pedro. Independente se Pedro errou ou não, Jesus o amou até o fim. Pedro ainda não tinha caído, mas Jesus já estava cuidando dele. João 13:1 vai dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Até o fim inclui a queda, inclui a vergonha, inclui o choro e também inclui a restauração. Pedro, ele foi chamado por amor, ele andou com Jesus, ele confessou quem Cristo era, ele foi avisado da queda e ele foi sustentado pela oração de Cristo. Então a gente vai ver a queda de Pedro, e essa queda não acontece com um coração distante, ela acontece dentro de um relacionamento que ele tinha com Cristo. E a pergunta aqui é: será que Jesus vai abandonar Pedro? Não é essa a pergunta certa. A pergunta é: como é que Jesus vai lidar com alguém que ele ama? Alguém que Jesus amou profundamente, que mesmo assim caiu. Como é que Jesus vai lidar? Pedro cai, e não é uma queda pequena, como eu falei. É pública, é vergonhosa e é repetida. A gente vai ler agora Lucas 22, 54 e 55. E eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Vocês podem acompanhar comigo no slide, né? Tá bom? Lucas 22, 54 e 55. Então, prendendo, levaram até a casa do sumo sacerdote
e Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Olha só isso aqui. Jesus foi preso, Jesus estava sendo levado à casa do sumo sacerdote, e Pedro viu toda aquela cena de longe. Ele acompanhou de longe, ele observou de longe. E quando sentaram ao redor de Jesus sendo preso, Pedro também sentou ali, mas ele se manteve distante. Essa frase, ela carrega muita coisa, esse versículo carrega muita coisa. Porque Pedro, ele está perto o suficiente para não ir embora, mas ele está longe o suficiente para se comprometer. Está perto o suficiente para não ir embora, mas está longe o suficiente para não se comprometer com Cristo. E também agimos assim. Vamos à igreja, vamos à GR, vamos ao retiro, vamos ao acampamento, mas não nos comprometemos com Cristo. Estamos vendo, mas não comprometidos. Eu já falei isso algumas vezes, mas antes de me converter, antes de ter um encontro com Cristo, eu passei 2 anos só frequentando a IBC. E esses 2 anos foram um tempo onde eu passei a acreditar que Jesus Cristo existia, porque antes eu não acreditava nisso. Então eu passei a entender que, ele existe. Eu passei a admirar a igreja, passei a admirar o que acontecia na IBC, porque eu tinha uma visão preconceituosa sobre a igreja. Eu passei a admirar as obras que aconteciam, o que a FBC, o que o Alcance fazia, eu passei a admirar tudo aquilo, passei a achar lindo, porque eu sempre tive muito isso no coração, da justiça social. Eu passei a ver tudo isso, mas eu não me comprometia. Eu não queria ter uma vida comprometida com Cristo. Então eu estava crendo nele, eu estava achando tudo lindo, eu estava apoiando tudo aquilo, mas eu não estava comprometido. Estava perto o suficiente para ver, mas longe o bastante para me comprometer. E a gente vive assim, a gente caminha assim por muitas vezes. E aí o próximo versículo vai dizer, logo após essa passagem que a gente leu, que uma mulher que estava ao redor da fogueira olhou para Pedro e disse: esse homem estava com ele. E Pedro vai dizer: mulher, eu não conheço esse homem. Não tinha espada, não tinha perseguição direta, não tinha tortura, e mesmo assim, somente uma fala faz Pedro negar. Depois um homem acusa: sim, você é um deles. E Pedro, desesperado, com medo de ser reconhecido como um deles, diz: não sou. Agora ele não somente nega Cristo, mas ele nega a própria identidade. Ele nega os discípulos, ele nega a comunidade. Ele diz: não sou um deles. Vocês conseguem perceber? Pedro, ele está se distanciando não somente de Cristo, mas da sua identidade, da comunidade dos discípulos, dos seus amigos, da sua caminhada diária. E aí acontece uma terceira vez. Com certeza, você também estava com ele. E Pedro responde: homem, eu não sei o que tu diz. E aí o texto vai complementar que logo em seguida ele falar isso, cantou o galo. 3 negações. 3 negações. Exatamente como Jesus tinha dito. Nada foi surpresa para ele. E aí o versículo 61 vai dizer: e voltando-se o Senhor, naquele momento, Cristo preso, olhou para Pedro, fixou os olhos nele. Jesus não gritou, Jesus não acusou, Jesus não humilhou. Ele somente olhou. E esse olhar dele diz muita coisa para Pedro. Esse olhar carrega amor, carrega dor, carrega verdade e carrega graça. O mesmo olhar que chamou Pedro para ser pescadores de homem, agora olhava para Pedro, mesmo sendo preso, trava a língua aqui, né? E encontra Pedro na queda, Pedro negando. E aí o versículo 62 vai dizer: então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro não chora porque foi descoberto. Ele não chora porque Jesus está dizendo: está vendo? Aconteceu o que eu falei. Não. Pedro, ele chora porque ele se arrepende. O arrependimento bíblico não nasce do medo da punição. O medo da punição vai gerar remorso na gente.
O que é a diferença do remorso para arrependimento? O remorso é quando você peca, você sente, mas aquilo não causa transformação. Já o arrependimento, ele vai mudar o seu coração, ele vai mudar o seu entendimento, ele vai fazer você querer se afastar, porque o arrependimento nasce do encontro com a verdade, com o amor. O texto não termina com Pedro sendo morto, não termina com Pedro fora da história, a partir dali ele não é mais citado, não. O texto não termina com Jesus substituindo ele, descartando ele. A Bíblia ela nunca expõe uma queda para humilhar alguém. Ela expõe para mostrar o poder da graça. E aí Pedro não foi descartado. Ele foi preparado para algo maior. A gente vai agora para João 21. E aí vocês podem abrir comigo, que agora a gente vai ler muito. João 21. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 17. João 21, do versículo 1 ao versículo 17. E aí, quem já abriu aí? Quem conseguiu abrir? Levanta a mão aí para ver. Uma galera já. João 21, versículo 1 ao 17. Eu vou ler aqui, tá bom? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Então percebe que eles estavam pescando e eles estavam reunidos. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, olha como é que Jesus se direciona a eles. Filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. E aí Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, então, ouvindo aquilo, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 cavalos da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, percebam, novamente uma fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. Jesus pega e diz, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Cuidado de Jesus aqui, gente. Jesus pega e diz, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois eles já sabiam que era o Senhor. Jesus então se aproxima, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus novamente diz, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Ele lembrou que ele negou a Cristo 3 vezes. Você me ama?
E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus pega e diz: cuide das minhas ovelhas. Jesus, ele não começa chamando de Pedro, ele começa chamando de Simão. O que ele está dizendo aqui é: ei, eu te conheço desde o início, eu te conheço antes de tudo isso. Jesus não pergunta por que é que você me negou, Jesus não acusa, ele não pergunta como é que você teve coragem. O que Jesus pergunta é sobre o amor. Você me ama? 3 perguntas, 3 respostas, 3 vezes. A mesma quantidade de negação. Por que é que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele não restaura função antes de restaurar relacionamento. Ele pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, pois cuida das minhas ovelhas. Ele não restaura função antes de restaurar o relacionamento. Jesus não diz: apesar de você, dos seus erros, da sua falha, dos seus pecados, eu ainda vou querer te usar. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o seguinte: porque eu te amo até o fim, mesmo independente de tudo que aconteceu, eu confio em você para cuidar das minhas ovelhas. A missão que eu tenho para ti, o chamado que eu tenho para ti não mudou. Continue cuidando das minhas ovelhas. Esse é o teu chamado. Pedro, ele não é apenas perdoado, Pedro é direcionado. Bonhoeffer vai dizer em seu livro Discipulado: a graça não é barata, ela custou a Deus a vida de seu filho, e porque custou tanto, ele nos chama a segui-lo. Por isso que Jesus está dizendo: Pedro, cuide das minhas ovelhas. E aí a gente vai ver ao longo do livro de Atos que Pedro, ele continua respondendo ao chamado de Cristo por amor. Ele continua pregando, ele continua participando da comunhão, ele continua evangelizando, ele continua fazendo. Ele ainda continua sim liderando e também brigando. A gente viu, não sei se foi o Daniel que citou Gálatas, e ali mostra um certo debate que existiu entre Paulo e Pedro. Então o que é que isso quer dizer? Que sim, Pedro continua sendo alguém humano, que erra, mas que também acerta. Mas ele continua seguindo o chamado dele. Porque ele é um filho amado de Deus, que vive o processo de restauração constante. E os seus erros, os seus pecados, não é o suficiente para parar. Porque ele entende que ele vive esse processo de restauração constante. Talvez você se veja como Pedro. Você nega Cristo às vezes publicamente. Você nega Cristo em ambientes que é fora da igreja. Quando está com os amigos ou quando está sozinho. Talvez porque você quer se encaixar em uma sociedade que diz que amar Jesus é cafona, que amar Jesus é careta. Uma sociedade que diz que seguir a Jesus é errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é filho, você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Independente dos seus erros, independente do seu pecado, independente de quantas vezes você negue, você continuará sendo filho e filha amada de Deus. E aí, para concluir, eu quero trazer 3 lições para aplicarmos diante do que aprendemos hoje. A primeira é que você não é definido pelo seu pior momento. Pedro, ele negou. E eu tenho certeza que ele foi um dos piores momentos da vida de Pedro. Eu tenho certeza que esse é um dos momentos que, quando Pedro lembra, dá aquele mal-estar, dá aquela insegurança. Porque se ele pudesse, ele faria diferente. Mas aconteceu da forma que tinha que acontecer. Mas mesmo assim, dá aquele mal-estar. Mas mesmo assim ele foi restaurado. Romanos 8:1 vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pedro errou. Pedro, ele vacilou. Mas não há nenhuma condenação para ele. Porque ele está em Cristo Jesus. Vamos errar, vamos pecar, vamos vacilar, mas não há nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Calvino escreveu em uma das suas institutas, uma das suas maiores obras, que Cristo, ele não veio apenas para nos redimir uma vez, mas para permanecer conosco em nossa fraqueza. Permanecer conosco em nossa fraqueza. Seu pecado, o meu é real. A sua queda dói, a minha queda dói.
mas ela não é a palavra final. Ela não é a definição final da nossa identidade de filho e filha amada de Deus. Quem tem a palavra final é Jesus. E é isso que ele promete na sua palavra. A segunda coisa é que Jesus, ele não desiste quando você falha ou quando você tem dúvida. Falhar, ter dúvida, ter crises, vai acontecer. Vai acontecer. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Pedro, ele falhou, mas mesmo assim Jesus voltou. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O amor de Jesus não é descartável. Não desliga quando você decepciona. Uma das histórias mais lindas que eu vejo na palavra de Deus é a de Tomé. A gente conhece Tomé por ser incrédulo. A gente conhece Tomé por ter dúvidas. Mas existe uma perspectiva que a gente não percebe sobre Tomé. Que quando Tomé, ele está diante de Jesus e ele quer tocar nas feridas, aquilo ali é diante de uma crise que ele passou. Porque Tomé amava demais a Jesus. Ao longo da palavra de Deus, a gente vai ver Jesus em um determinado momento querendo ir para um lugar. E era perigoso ele ir. E os discípulos diziam: não, Jesus, não pode ir não, que é perigoso, vai acontecer coisa contigo. A gente também está meio receoso. E os discípulos estavam assim. E naquele momento, Tomé se levanta e diz: Senhor, se for para morrer por ti, eu irei. Como é que alguém que diz: Senhor, se for para morrer por ti, eu irei, pode ser alguém que tem dúvidas? Tomé amava demais. E quando ele viu Jesus sendo crucificado, quando ele viu aquela situação, ele não acreditou. Porque ele disse assim: como pode? Eu caminhei com o Senhor, eu estive com Ele, eu vi tudo acontecer, e agora eu estou vendo Ele morrer. E aquilo trouxe uma crise profunda para Tomé. Mas o que o texto vai dizer é que Jesus voltou. E quando ele voltou, ele perguntou: cadê Tomé? E ele não estava no meio da comunhão. Ele não estava no meio dos discípulos. E logo um tempo depois, Tomé está no meio da comunhão, está no meio dos discípulos. Ele estava numa crise de fé, mas ele decidiu estar no meio da comunhão. Decidiu estar com os irmãos, decidiu estar na igreja, decidiu estar no corpo, mesmo tendo uma crise. E naquele momento Jesus volta, vai direto a Tomé e pede para tocar nas feridas. Jesus não faz isso para provar: e aí, Tomé, agora tu duvida? Não. Jesus está ali para dizer o seguinte: Tomé, eu sei qual é a crise que tu está passando. Eu sei o que é que está acontecendo. Mas voltei por amor a ti. E agora eu quero que tu toque nas feridas para tu ver que eu ressuscitei, que isso é real. Essa é uma das histórias mais lindas que existe na palavra de Deus. Então sim, vai ter falhas, vai ter dúvidas. É normal. É normal. Mas o que a palavra de Deus vai dizer é: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Há de completá-la. E a terceira coisa é que a graça de Deus não só perdoa, mas ela envia. Não só perdoa, mas ela envia. Pedro, ele não volta só para uma mesa, mas ele se volta para a missão que Cristo deu a ele. Cristo pergunta: tu me amas? Sim, pois pastorei as minhas ovelhas. Essa era a missão que Cristo tinha para Pedro. Deus, ele não está chamando Pedro porque ele é perfeito, porque agora estava tudo certo. Não. Ele queria trabalhar na vida de Pedro. Porque Cristo, ele trabalha na vida daqueles que ele chama. Cristo, ele trabalha na minha vida, ele trabalha na sua vida. E ele quer nos usar, mesmo com nossos erros, mesmo com nossas falhas. O Evangelho, a palavra de Deus, caminhar com Jesus, viver igreja, estar em comunhão, estar aqui, vivendo comunhão, isso aqui é precioso, isso aqui é privilégio. Tudo isso não é sobre heróis perfeitos. Não é sobre um herói perfeito. Não é sobre alguém que nunca erra. Não é sobre alguém que é super crente. Não. É sobre ser filho e filha amada de Deus. É sobre um Salvador. Ele sim que é perfeito. Ele sim que não errou. Ele sim que não pecou. Mas ele ama gente quebrada.
Ele ama gente imperfeita. Ele ama gente que tem dúvidas, gente que tem falhas, mesmo sendo perfeito. Ele entregou a sua vida por mim e por você naquela cruz. O seu sangue derramou naquela cruz por mim e por você. Pessoas imperfeitas. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que tu fez. Obrigado por ter nos amado até o fim. Por nos amar até o fim.